A presente pesquisa científica tem como tema o controle alternativo e sustentável do fungo Sclerotinia sclerotiorium, causador do mofo branco da soja. Seus autores são Sérgio Lemos da Silva, Kimberly Soares Brito Bradfish, Heloísa Tereza Corradini Santos. De acordo com a literatura, a Sclerotinia sclerotiorum é um fungo altamente fitopatogênico e polífago, que ataca cerca de 408 espécies de plantas, classificadas dentro de 278 gêneros e 75 famílias. Esse fungo é o agente causador do mofo branco, uma doença vulgarmente chamada de podridão. Apresenta uma importante posição de destaque dentro da economia, justamente por ser um fungo que ataca diversos tipos de cultivares. Na literatura, é possível verificar que o extrato de gengibre já se mostrou eficiente para a inibição de fungos. Rodrigues et al., em 2007, demonstraram o seu efeito fungitóxico sobre culturas in vitro de Sclerotinia sclerotiorium, provenientes de cultivos orgânicos de alface, infectados experimentalmente. Os resultados mostraram a inibição do crescimento micelial e da produção de escleróides, indicando, portanto, a eficiência da atividade antifúngica de extrato bruto aquoso de gengibre em proteger alfaces cultivadas organicamente. A presente pesquisa questionou o efeito fungitóxico de extratos bruto aquoso de gengibre sobre amostras de Sclerotinia, isoladas de soja e mantida em laboratório no Instituto Luterano de Ensino Superior de Tumbiara, Goiás. Espera-se um efeito inibidor do fungo a ser pesquisado, pois ainda de acordo com diversas pesquisas anteriores, os extratos bruto-aquosos de plantas exerceram ação fungitóxica comprovada sobre os fungos. Como objetivo geral, o de verificar o efeito do extrato bruto-aquoso de gengibre sobre uma cepa de Sclerotinia, isolada de soja cultivada e mantida in vitro em laboratório. Como objetivo específico, objetivou-se avaliar o efeito do extrato bruto aquoso sobre o índice de velocidade de crescimento micelial, a produção e a massa de escleróides, por meio de medições diárias do diâmetro das colônias cultivadas em placas de Petri. Diante da problemática real da excessiva utilização de agroquímicos no controle de pragas agrícolas, em especial da Sclerotinia, a realização dessa pesquisa se justificou. O fungo Sclerotinia sclerotiorium pode causar diversas doenças além do mofo branco, como a podridão mole, tombamento pré- e pós-emergente de plantas. O fungo invade os tecidos e provoca o seu apodrecimento. O micélio desenvolve-se sobre um substrato formado por tecidos mortos ou senescentes. A temperatura ótima para o desenvolvimento do micélio situa-se entre 18 e 25 graus Celsius. A ocorrência de epidemias de mofo branco na cultura de soja se dá em virtude do favorecimento climático que ocorre durante a safra, ou seja, o excesso de precipitação aliado a temperaturas amenas. O gengibre é uma planta originária da Ásia tropical. O cultivo de gengibre foi introduzido no Brasil logo após o início da colonização europeia, tornando-se uma cultura comercial que vem sendo cultivada mundialmente como monocultura, e no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde aproximadamente 70% da produção destina-se à exportação para países como a Holanda, Canadá, Alemanha e Estados Unidos. O rizoma de gengibre é amplamente utilizado em função do seu emprego medicinal popular, na alimentação industrial e em produtos de padaria e confeitaria. Já foram feitas pesquisas que observaram a inibição de 100% do crescimento micelial da C. graminicola, entre outros. Também, Singh et al., em 1991, observou que o extrato de rizoma fresco de gengibre mostrou-se eficiente no controle do oídio da ervilha. A metodologia realizada será de acordo com Rodrigues et al., com algumas modificações. Os isolados puros de Sclerotinia foram gentilmente fornecidos pela professora Heloísa Tereza Corradini, docente e coordenadora do Laboratório de Fitopatologia do Instituto Luterano de Ensino Superior de Tumbiara, Goiás. O gengibre utilizado para a obtenção do extrato foi adquirido num supermercado no município de Tumbiara. E para a obtenção do extrato bruto aquoso, raízes de gengibre foram lavadas e trituradas em liquidificador, 50 gramas por 1 litro, filtrada em gaze e algodão, obtendo-se o extrato líquido a 50%.
A partir destes, foram feitas diluições para obter-se concentrações de 10%, 20% e 30%, sendo incorporadas em meio BDA, seguido de autoclavagem. Para o preparo do meio de cultura T1, tratamento 1 testemunha apenas com BDA sem inserção de extrato de gengibre, foi utilizado 500 ml de BDA puro. No tratamento 2, foi utilizado 100 ml de extrato de gengibre a 50% incorporados em BDA. No tratamento 3, 200 ml de extrato de gengibre a 50% e 300 ml de água destilada. No tratamento 4, 300 ml de extrato de gengibre a 50% e 200 ml de água. Os passos para a confecção do meio permanecem o mesmo do BDA, alterando apenas a substituição em ml de água por ml de extrato de gengibre, de acordo com cada tratamento. O delineamento utilizado será casualizado, com 3 tratamentos, 10%, 20% e 30%, um controle e 6 repetições. Um fragmento de aproximadamente 7 mm de diâmetro, contendo micélio da esclerotina e esclerotiorium, foi repicado para o centro de placas contendo as diferentes concentrações de gengibres incorporadas ao meio BDA, e essas foram mantidas em laboratório a 21 graus Celsius no escuro. Na avaliação do crescimento micelial, fez-se a medição do diâmetro das colônias em centímetro, média de duas medidas diametralmente opostas, após 24 horas em que foi colocado o fragmento de micélio com isolados do meio de cultura. Uma semana após a semeadura, procedeu a contagem dos escleróides por tratamento. Os dados de crescimento do diâmetro das colônias foram utilizados para cálculo da média do índice de velocidade de crescimento micelial, o IVCM, dos tratamentos e testemunha. É possível observar na planilha exposta os dados do crescimento micelial, a média por repetição. Essa tabela mostra a média em centímetros do índice de velocidade de crescimento micelial, o IVCM, por repetição e tratamento. Observa-se que a T1, testemunha, teve uma média de 1,92, a T2 com EBA a 10% teve uma média de 1,84, a T3 com EBA a 20% teve uma média de 1,64 e a T4 com EBA de 30% teve uma média de 1,11. No gráfico exposto, é possível verificar o efeito das diferentes concentrações de EBA sobre o crescimento micelial. A análise de variância do crescimento micelial em diferentes concentrações do extrato bruto aquoso de gengibre. A média por repetição de tratamento da quantidade de escleróides produzido uma semana após a repicagem da esclerotínia. Na planilha exposta é possível verificar essa média. A contagem de escleróides 7 dias após a incubação, tendo a T1 testemunha a média de 62,67, a T2 com EBA de 10% com a média de 52,50, T3 com EBA de 20% com a média de 51,83 e o T4 com EBA de 30% com a média de 53,67. Na planilha exibida, pode-se ver a diferença de tamanho e massa entre escleróides com extrato bruto aquoso e controle. Massa em gramas por tratamento. Na T1, que é a testemunha, 1,70. Na T2, com EBA de 10%, 2,78. Na T3, com EBA de 20%, 3,46. E na T4, com EBA de 30%, 4,03. No gráfico que é mostrado, é possível ver a representação do aumento de massa em relação ao aumento de porcentagem de EBA, que é o extrato bruto aquoso de gengibre. Diante de tudo o que foi exposto, foi possível concluir que a atividade antifúngica de extrato bruto aquoso de gengibre foi capaz de inibir o crescimento in vitro da Sclerotinia sclerotiorium, com potencial de proteção para as culturas de soja, podendo se tornar uma alternativa sustentável de controle desse fungo, por meio da diminuição do uso de agrotóxicos que acarretam prejuízo à saúde pública e danos ambientais. Os resultados encontrados demonstraram que a utilização de extrato de gengibre apresenta potencial para inibir in vitro o crescimento micelial da Sclerotinia sclerotiorium e produção de escleróides. Na presença de EBA de gengibre, os escleróides apresentaram maior massa. Por isso, faz-se necessário continuar o presente estudo para verificar a viabilidade dos escleróides produzidos na presença do extrato de gengibre e o elemento presente no gengibre que foi responsável pelo crescimento mais lento da esclerotínia e a melhor maneira de se aplicar.
A seguir, nós podemos ver exposto alguns dos registros fotográficos que foram feitos durante a realização dessa pesquisa. Na figura 1, nós podemos observar os escleróides produzidos pelo controle, coletados e pesados. Na figura 2, é possível ver os escleróides produzidos pelo tratamento com 10% de EBA, coletados e pesados. Na figura 3, nós podemos ver alguns dos escleróides produzidos pelo tratamento com 20% de EBA, coletados e pesados. Na figura 4, é possível ver os escleróides produzidos pelo tratamento com 30% de EBA, coletados e pesados. Na imagem exposta, podemos ver os isolados puros de esclerotínia, fornecidos gentilmente pela professora Heloísa Corradini. Agora é mostrado parte do gengibre que foi utilizado para fazer o extrato. Imagens do preparo dos meios de cultivo, a repicagem em placas e incubação, a análise de crescimento micelial e escleróides. Chegamos ao término da breve apresentação desse trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.